ano terceiro, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Elisaete e hoje nós vamos fazer a correção da atividade relacionada com as orações coordenadas. No primeiro quesito, vocês deveriam identificar quantas orações haviam em cada um dos enunciados, que estão entre aspas. No primeiro enunciado nós temos: talvez o quadro tivesse sido pintado por Tonet. Nós temos aqui uma locução verbal, tivesse sido pintado. Toda locução verbal corresponde a apenas um verbo. Então, nesse primeiro enunciado, nós temos apenas uma oração. No segundo enunciado, nós temos: grossos pingos de chuva começaram a rufar nas árvores. Nós temos aqui apenas o verbo começar. Então, nós também temos apenas uma oração. A noite vinha chegando. Novamente, uma locução verbal, vinha chegando, que corresponde a apenas um único verbo. Então, nós também temos apenas uma oração. De acordo com as opções de resposta, a resposta correta é a letra E, que diz que uma oração apenas em cada exemplo. No segundo quesito, vocês deveriam analisar as conjunções e, portanto e mas em cada um dos períodos anteriores. No primeiro período, nós temos o novo guia para você entender o efeito da crise global no seu bolso e as melhores estratégias para enfrentar esses tempos de aperto. Então, qual a relação que está sendo estabelecida pela conjunção e? Observe que há um acréscimo de informações. O novo guia sobre o efeito global e as estratégias. Então, há aí uma relação de adição. De modo que nós já diminuímos as opções de respostas para as letras A, B e D. No segundo caso, a conjunção portanto, nós podemos observar o enunciado: novas tecnologias levam os vídeos da rede à TV da sala. Portanto, começa uma nova batalha pela sua audiência. Notamos aqui uma relação de conclusão, de consequência. Qual a consequência de novas tecnologias serem levadas à TV da sala? A consequência é que vai ocorrer uma nova batalha pela sua audiência. Então, esse, portanto, tem um valor semântico de conclusão. Observe que nós já diminuímos a opção de resposta para apenas a letra B, porque apenas ela tem adição e conclusão. Para tirarmos a dúvida, nós podemos observar agora o terceiro caso, a conjunção mas, no terceiro enunciado, que diz: um novo estudo sobre os efeitos da carne sugere que ela pode ser nociva, mas apenas em excesso. É o argumento que faltava para quem adora um filé. Observe que a primeira informação ela está sendo contestada na segunda informação. A primeira diz que a carne pode ser nociva. A segunda informação diz que ela só é nociva em excesso. Então, ela não é tão nociva assim. Esse mas, então, tem um valor de oposição. Vamos para a terceira questão. Somos pacifistas, mas não abrimos mãos de estudos e manipulações científicas que se entrelaçam, quer para fins bélicos ou pacíficos. A conjunção mas, destacada no fragmento, estabelece relação lógico-semântica de... Observe novamente. A primeira informação: somos pacifistas, somos pessoas de paz. É contestada na segunda informação, em que eu afirmo que não abro mão de estudos e manipulações, inclusive para fins bélicos, para fins de guerra. Então, as duas informações estão em oposição, de modo que a conjunção mas, destacada no fragmento, estabelece uma relação lógico-semântica de adversidade, sendo a letra E a resposta correta para esse quesito. No quarto quesito, nós encontramos agora a conjunção E.
Mauro não estudou nada e foi aprovado. Embora identifiquemos a conjunção e inicialmente como sendo aditiva, como dando um significado de soma de informações, no exemplo citado, Mauro não estudou nada e foi aprovado, ela vai ter um outro significado. Nós encontramos aqui a conjunção e com outro valor semântico. Ele não estudou nada, deveria ter sido reprovado, mas foi aprovado. Não foi o que aconteceu. Observe que a primeira informação ela está em oposição à segunda informação. Então, esse e ele vai ter o valor de adversativa, letra A. No quinto quesito, vocês devem analisar a conjunção mas, destacada de uma frase que foi retirada do texto original. A frase diz: não se trata de apologia da solidão, mas de encarar um dado da realidade contemporânea. Ele pede para que você identifique a função semântica do mas dentro dessa frase. Notamos na primeira oração, não se trata de apologia da solidão, que ele fala que não se trata apenas de uma defesa da solidão, de algo mais superficial. Na segunda oração, ele traz um aprofundamento da ideia, mas de encarar o dado da realidade contemporânea. Era necessário uma pesquisa, uma análise mais profunda da realidade à sua volta. Então, esse mas, ele vai ter uma função semântica de retificação, sendo a letra A a resposta correta para esse quesito. No sexto quesito, vocês deveriam analisar as conjunções e observar qual sequência completaria corretamente as orações em relação de sentido. No primeiro caso, correu demais, caiu. Que relação há entre correu demais e cair? Nós temos uma relação de consequência. Dentre as opções, a única conjunção que traz essa relação de consequência é o por isso. Correu demais, por isso caiu. Então, nós já identificamos automaticamente que a letra B é a letra que completa corretamente as opções. Mas nós podemos analisar as outras frases para ter certeza. Dormiu mal. Qual o motivo? Qual a explicação para isso? Porque os sonhos não os deixaram em paz. Confirmando que é a letra B a resposta. A matéria perece, a alma é imortal. São informações contrárias. Então, mas, conjunção adversativa, completa corretamente. A matéria perece, mas a alma é imortal. Leu o livro, portanto, é capaz de descrever os personagens com detalhes. Portanto, estabelece uma relação de conclusão. A consequência, ele leu o livro. Portanto, ele é capaz de descrever os personagens com detalhes. Guarde seus pertences, que podem servir mais tarde. Qual a explicação para guardar os pertences? Eles podem servir mais tarde. Então, a conjunção que completa corretamente a frase. Ok? Letra B, a resposta do sexto quesito. No sétimo, nós vamos analisar aqui um anúncio publicitário. O anúncio traz o seguinte enunciado: de 1950 para cá, o mundo mudou totalmente, mas nem tanto. Ele é feito pela Recreio, uma homenagem da Recreio aos 60 anos da Kombi. Foi divulgado neste site, temos aqui o endereço eletrônico, na data de 29 de março de 2016. Então, ele pede para que você analise e escreva quais são as orações que compõem esse período e pede que você classifique, ou seja, dê um nome de cada uma das orações. Então, a primeira oração é a oração: de 1950 para cá, o mundo mudou totalmente. Essa é a primeira oração. Ela é chamada de oração coordenada assindética, porque ela não é iniciada por uma conjunção. Mas, nem tanto, é a segunda oração. Embora o verbo não esteja escrito claramente no texto, não está aí escrito, mas nem mudou tanto, o verbo, de uma certa forma, fica subentendido, fica explícito
a partir da oração anterior, mas nem tanto. Oração iniciada pela conjunção mas, de modo que ela é chamada de oração coordenada sindética adversativa, porque ela traz uma informação contrária à informação anterior. No oitavo, nós continuamos analisando o mesmo anúncio. Ele agora pede qual é o objetivo desse anúncio. Conforme as letrinhas miúdas, é uma homenagem da Recreio aos 60 anos da Kombi. O objetivo, então, é homenagear os 60 anos do lançamento do veículo. Na letra B, ele traz à atenção o paradoxo criado pela diferença de ideias que ocorreu no texto. Ele pede para que explique de que forma a criação desse paradoxo contribui para a construção do sentido do anúncio. Nós notamos que o anúncio trabalha com a ideia de que só uma coisa no mundo permanece igual, que é justamente o veículo, a Kombi. Apesar do mundo ter mudado, mas o veículo permanece do mesmo jeito. No nono quesito, nós vamos analisar agora uma tirinha de Gilbert. Nessa tirinha, ele pede para que você observe a estrutura sintática utilizada, que você classifique as orações e que você explique o uso desse tipo de estrutura sintática. Então, vamos lá. Na letra A, qual é a estrutura sintática que foi utilizada? A estrutura sintática traz à atenção os períodos e as orações que compõem o período. Então, vamos analisar inicialmente o período. Ver o filme ou ler o livro. Observe que nessa frase, composta por duas orações, de modo que nós temos aqui um período composto, mas um período composto por orações coordenadas, porque as duas orações são independentes. Então, nós temos um período composto por coordenação. A mesma coisa acontece na segunda tirinha. Estudar português ou exercitar matemática. Novamente, nós temos aqui um período composto por coordenação. Jogar tíbia ou jogar tíbia? Nós temos novamente um período composto, porque temos duas orações independentes. Então, um período composto por coordenação. Na letra B, ele pede para que se classifique as orações. Nós temos aí 3 orações coordenadas assindéticas. Elas não são iniciadas por conjunção. São elas: ver o filme, estudar português, jogar tíbia. Essas 3 orações são orações coordenadas assindéticas. Elas não são iniciadas por conjunção. As outras 3 orações, ou ler o livro, ou exercitar matemática, ou jogar tíbia, são orações iniciadas por uma conjunção alternativa, o ou, de modo que elas são chamadas, então, de orações coordenadas sindéticas alternativas. Sindéticas, porque iniciadas por conjunção, alternativas, porque é o nome da conjunção. Na letra C, ele pede para que você explique o uso do tipo de estrutura sintática e de que modo essa estrutura sintática está relacionada com o sentido da tira. Nós notamos nessa tira que o nosso personagem ele está fazendo uma escolha. E essas escolhas são excludentes. A tira trabalha, então, com enunciados cuja estrutura sintática é apropriada para esse. Nós observamos na letra C que ele pede para que você explique o uso do tipo de estrutura sintática e por que o uso desse tipo de estrutura sintática é fundamental para a criação do sentido da tira. Notamos que o nosso personagem da tira, ele está fazendo escolhas excludentes. Então, a tira trabalha com enunciados cuja estrutura sintática é apropriada, pois se trata de orações coordenadas alternativas. O personagem está fazendo escolhas, então elas estão diretamente relacionadas. No 10º quesito,
Vocês deveriam unir as 3 orações independentes de cada uma das letras em um único período, levando em consideração o sentido entre elas e como elas poderiam ser ligadas, ou por vírgulas ou por conjunções. E quais as conjunções que ficariam corretamente colocadas dentro dessa frase. Então, nós temos aí a primeira oração. As suspeitas recaíam sobre um louro alto, com forte sotaque germânico. Na segunda oração, nós temos: o rapaz apreendido sequer conhecia o beabá do alemão. Na terceira oração, não demonstrava a menor preocupação. Então, como nós poderíamos unir essas 3 frases independentes em um único período? A primeira: as suspeitas recaíam sobre um louro alto, com forte sotaque germânico. Ela está em oposição à segunda, porque, embora ele fosse alto, com sotaque germânico, ele não entendia a língua alemã. Então, as duas estão em oposição, de modo que eu posso colocar aí uma conjunção adversativa. Eu posso utilizar o mas. As suspeitas recaíam sobre um louro alto com forte sotaque germânico, mas o rapaz apreendido sequer conhecia o beabá do alemão. Em relação à terceira oração, não demonstrava a menor preocupação, nós percebemos então uma conclusão. Já que ele não entendia alemão, por que ele deveria se preocupar? Nós podemos então colocar aí uma conjunção conclusiva. Por isso, poderia ser uma escolha provável, uma escolha possível. De modo que o período inteiro ficaria da seguinte forma: as suspeitas recaíam sobre um louro alto com forte sotaque germânico, mas o rapaz apreendido sequer conhecia o beabá do alemão. Por isso, não demonstrava a menor preocupação. Como há também uma mudança de ideias, depois de alemão nós podemos incluir uma vírgula, tá? Vírgula, por isso, não demonstrava a menor preocupação, ok? No 11, no 11º quesito, nós temos aí: numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna nós temos relação de causa, relação de conclusão, relação de consequência. E na segunda coluna nós temos algumas orações. E vamos observar o sentido de cada uma dessas orações. Não podemos sair porque chovia torrencialmente. Não podemos sair. Por quê? Qual o motivo? Qual a causa? Porque chovia torrencialmente. Então, essa primeira oração, ela deveria ser numerada com o numeral 1. A segunda oração: chovia torrencialmente. Portanto, não podemos sair. Chovia torrencialmente. Qual a conclusão do assunto? Não podemos sair. Fim. Estamos presos. Então, a segunda oração traz uma relação de conclusão. Ela deve ser numerada com o numeral 2. Chovia tanto que não podemos sair. Observe que agora nós temos uma consequência. Por chover tanto, porque chovia tanto, a consequência disso é que nós ficamos em casa. Então, a terceira oração, ela deve ser numerada com o numeral 3. Ok? No 12º quesito, nós devemos completar a segunda coluna com as classificações que estão especificadas na primeira coluna. Então, vamos observar cada uma das orações que estão sublinhadas e dizer qual é o valor de cada uma delas, como elas podem ser classificadas. Ok? Então, vamos para a primeira. Letra A. Somos estudiosos. Todavia, não gostamos de matemática. Somos estudiosos. Supõe-se que iríamos gostar de todas as matérias. No entanto, nós temos aí na segunda oração uma relação de oposição. Embora somos estudiosos, não gostamos de matemática. Então, por haver uma relação de oposição, essa primeira oração
somos estudiosos, está em oposição à segunda oração, todavia não gostamos de matemática. Todavia não gostamos de matemática pode ser classificada como oração coordenada sindética adversativa. No 12º quesito, as orações da segunda coluna, elas devem ser classificadas de acordo com a ordem que foi estabelecida pela primeira coluna. Então, nós temos aqui a letra A. Somos estudiosos, todavia não gostamos de matemática. Observe a segunda oração que está sublinhada. Todavia, não gostamos de matemática. Notamos que ela está em oposição à primeira oração. Somos estudiosos, deveríamos gostar de todas as matérias. No entanto, não é o que acontece. Não gostamos de matemática. Se está em oposição, essa segunda oração é classificada como oração coordenada sindética adversativa. Na letra B, nós temos a frase: somos estudiosos, portanto queremos aprender. Portanto, queremos aprender é uma conclusão. Somos estudiosos. Então, queremos aprender sempre mais. Portanto, queremos aprender é classificada então como oração coordenada sindética conclusiva. Somos estudiosos e não gostamos de faltar às aulas. Observe que agora há um acréscimo de informações. Por sermos estudiosos, não gostamos de faltar às aulas. Estamos acrescentando aí informações. Neste caso, e não gostamos de faltar às aulas, é uma oração coordenada sindética aditiva. Na próxima oração nós temos: bem-aventurados os que ficam, porque serão recompensados. Essa é uma explicação. Por que são bem-aventurados os que ficam? Eles serão recompensados. Então, essa segunda oração ela pode ser classificada como oração coordenada sindética explicativa. Na letra E nós temos de comer tudo, você acaba virando um palito. Você acaba virando um palito é uma oração que não vem acompanhada de conjunção. Orações que não são acompanhadas de conjunção são chamadas de orações coordenadas assindéticas. Na letra F nós temos: vou contar só mais uma, que está na hora de dormir. Observe que neste caso, que está na hora de dormir, traz uma explicação. Por que não vou contar mais? Porque está na hora de dormir. Então, ela é uma oração coordenada sindética explicativa. Na letra G, nós temos: a chuvinha caía mansa, porém caía. A segunda informação, ela está em contraste com a primeira informação, porque a primeira informação dá a ideia de que seria apenas uma garoa, algo muito simples, muito leve. Mas a segunda dá uma ênfase maior. Então, a segunda oração, por estar em oposição à primeira, traz o nome de oração coordenada sindética adversativa. Na letra H nós temos: teus pais financiam os teus estudos. Ser-lhe grato, pois. Observe que aqui nós temos uma conclusão. Já que os pais financiam os teus estudos, ser-lhe grato. Ser-lhe grato, pois, então, é considerado uma oração coordenada sindética conclusiva. É apenas um sino, mas é de ouro. Embora a primeira informação pareça que o objeto em questão seja algo simples, a segunda oração traz a importância dele por salientar que ele é de ouro. Então, elas estão em oposição. A segunda oração, então, mas é de ouro, é classificada como oração coordenada sindética adversativa. Multiplicarei a família e tereis pais, e tereis a pátria. Observe que eu estou acrescentando informações. Quanto mais pessoas, mais cidadãos. Então, a segunda oração é classificada como oração coordenada sindética aditiva. Na letra K, nós temos: ele não levou a lista, então não fará as compras. Nós temos aí na letra K uma conclusão. Já que ele não levou a lista, ele não fará as compras. Nós temos aí a conclusão, então não fará as compras. Oração coordenada sindética conclusiva. Na letra L, ele não entendeu ou não gostou do filme. Ou não gostou do filme vem iniciada pela conjunção alternativa,
facilmente identificável, de modo que a gente pode classificar claramente como oração coordenada assindética alternativa. Ninguém ali me queria. Eu não queria ninguém. Eu não queria ninguém é uma oração que não vem acompanhada de conjunção. Então, ela é classificada como oração coordenada assindética. Na letra N, o trocador viu, ou melhor, o trocador olhou, viu e não aprovou. Observe que são informações que vão sendo adicionadas, vão sendo somadas. De modo que e não aprovou é classificada como oração coordenada assindética aditiva. A mesma frase agora no último exemplo, o trocador olhou, viu e não aprovou. Mas agora nós vamos analisar a oração viu. Viu não vem acompanhada de conjunção, de modo que ela é classificada como oração coordenada assindética. Eu espero que vocês tenham respondido corretamente a todas as questões, que vocês não tenham errado. Agradeço a todos. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham respondido corretamente a todas as questões, mas se vocês tiverem dúvida ou se tiverem errado alguma, nós podemos conversar. Vocês podem me contatar e nós podemos tirar as suas dúvidas, ok? Muito obrigada, um forte abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau!